Tenho um prazer enorme em estar aqui com todos vocês, uma alegria muito grande estar na minha terra. Uma das coisas que eu noto sempre, todas as vezes que eu falo com o público, é que as pessoas têm tanto em comum. Nós temos muito mais em comum do que diferenças. Eu viajo muito, viajei muito e eu sempre noto isso. Realmente, nós temos mais temas em comum, afetos em comum, no mundo inteiro, nas culturas mais variadas, do que diferenças. Naturalmente, eu, estando aqui na minha terra, eu sinto que tenho terreno comum com todos vocês. Afinal de contas, eu me mudei do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Eu estou em casa. Então, é muito gostoso falar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre esse momento que a humanidade está vivendo, em que tantas pessoas estão procurando desesperadamente um lugar para morar, um lugar para se acomodar. Eu gosto muito de falar na presença infinita desse princípio que controla o universo. Esse princípio que governa o universo inteiro é infinito. Então, eu convido vocês a expandir a noção de onde estão as coisas e ver que o universo nunca está vazio. O universo está pleno da presença de Deus. Não existem lugares vazios. Esse princípio que governa o universo é Deus. Ele está em toda parte. É a lei suprema, é o princípio que governa tudo. Está sempre presente. Não é possível a ninguém cair para fora da presença de Deus, não importa aonde você esteja. O apóstolo Paulo fala sobre isso numa epístola aos Tessalonicenses. Ele diz: orai sem cessar. Então, eu me pergunto, o que é orar sem cessar? É cair de joelhos, é se voltar para uma determinada direção, precisa ir a um lugar sagrado para orar, precisa tomar tempo para orar, ou é algo que se pode fazer sem cessar? Como é que se pode fazer para orar sem cessar? Simplesmente a gente pensar que esse princípio que governa o universo está ali mesmo onde você está, seja onde for que você estiver. Isso é uma forma de oração, é uma forma de lembrar que esse princípio existe, é reconhecer a presença desse princípio. Esse reconhecimento é uma forma de oração, é uma forma de comunhão, estar em união com Deus. Comunhão é comunhão, junto às palavras da ideia de comunhão. Não no sentido de uma cerimônia, de um rito ou de precisar fazer alguma coisa. Essa comunhão com Deus é permanente, é estar sempre consciente de que nós estamos na presença de Deus. Essa comunhão com Deus é uma lei que nos ajuda a destruir a noção de que o mal possa causar dano ou que ele seja real. A comunhão com Deus é a lei que destrói a aparente realidade do mal. Saber isso é uma oração. Não precisa pedir nada para ninguém. Não é uma posição, não é uma postura. É simplesmente um pensamento constante que reconhece que nós estamos na presença do princípio que governa o universo. Algumas pessoas não gostam de dizer que é Deus. Preferem dizer que não creem em Deus. Não importa, mas esse princípio existe. Não precisa dar nome. Essa lei que governa o universo está presente. E nós podemos, com frequência, nos lembrar dela durante os afazeres do dia. É uma forma muito simples de oração e dá resultados magníficos na nossa vida. Não é pedir pelo que nós queremos, é reconhecer a harmonia do universo, a harmonia de Deus. Eu vou contar para vocês que dizer
que o apóstolo Paulo recomendou orar sem cessar é coisa que eu digo com frequência nas minhas palestras. E há um ano, mais ou menos, um ano atrás, eu estava na Europa, eu estava fazendo uma conferência como esta em Genebra, na Suíça. E eu estava falando mais ou menos isso, na ideia de orar sem cessar. E bem na minha frente estava uma freira. Eu vi que era uma freira, ela estava, evidentemente, ela tinha sido convidada por uma senhora que eu conhecia, e ela estava, eu vi que era freira, porque ela estava com véu, com crucifixo, ela estava vestida como qualquer um de nós, não estava com hábito, mas deu para eu ver que era uma freira. E no mesmo momento eu pensei, eu estou contente, agradecida de que ela tenha vindo, de que ela tenha aceito esse convite. E durante a palestra inteira, de uma certa maneira, eu estava reconhecendo a presença dela e feliz, agradecida dela ter vindo. Quando terminou, eu me senti tão contente, tão honrada pela presença dela, que eu fui falar com ela. Eu desci, fui falar com ela estava bem mesmo onde a Elice está, e eu disse, olha, eu estou muito agradecida, muito feliz pela senhora ter vindo, eu me sinto muito honrada e muito agradecida. Ela se levantou, pegou minha mão com lágrimas nos olhos e me disse, você não sabe o quanto você me ajudou. Aí ela contou que ela estava numa missão, era uma freira canadense, ela estava numa missão na Europa para ajudar as crianças, os filhos dos refugiados que estão chegando à Europa, da África, do Oriente Médio, e toda essa questão que nós estamos vendo o tempo todo de pessoas que saem de um país para o outro em desespero, procurando paz, procurando tranquilidade, procurando um lugar decente para morar. Ela estava trabalhando com essas crianças e ela me disse, é tão horrível o que eu estou vendo, o problema é tão enorme, tem tão pouca gente dedicada a trabalhar com essas crianças, eu estou vendo tragédias horrendas o tempo todo, que eu não tenho tempo para orar e eu estava me sentindo culpada, porque eu não tinha tempo para orar. E o que você disse me mostrou que eu não preciso parar para orar, que eu posso orar o tempo todo e posso ajudar essas crianças com aquilo que eu sei. Ela se sentiu ajudada pelo que eu disse, mas o que ela disse me deu um sacudão, porque numa fração de segundo, em menos tempo do que o tempo que ela levou para me dizer isso, eu pensei, e o que temos nós a ver com isso? Como é que isso me afeta? Eu tenho alguma coisa a ver com essa crise de deslocamento humano? Eu posso fazer alguma coisa? Eu não tinha pensado nesses termos. Aí foi a minha vez de dizer para ela, e você não sabe quanto você me ajudou para me abrir os olhos para esse problema. Aí nos despedimos e tudo, ela feliz por um lado, eu pelo meu. É importante nós reconhecermos que todos nós podemos fazer alguma coisa por essa crise de desplaçamento humano de um lugar a outro, causando tanto sofrimento. Eu, há anos atrás, quando eu morava aqui no Brasil, eu já tinha visto, numa escala diferente, em ordem diferente, um pouco dessa tragédia, porque eu trabalhei por um tempo no Departamento de Imigrações. Na época que havia muita gente do Norte e do Nordeste que vinha para São Paulo em busca de uma vida melhor, fugindo da seca, da pobreza, da tragédia humana. Trabalhando lá, eu vi muitas dessas pessoas e vi a tristeza, o desespero do imigrante, dessas migrações, o que causa isso na vida das pessoas. De modo que, quando essa freira mencionou isso, eu pensei, nossa, eu tenho que pensar nisso, não é uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do Atlântico, não está afetando a minha terra, está afetando o mundo inteiro. Eu não posso me eclipsar e dizer, não me afeta, que é a posição de muitos de nós. Nós não temos nada a ver com isso. Temos e podemos fazer alguma coisa. Quando a gente vê essa situação trágica e pessoas em situações coletivas tão desagradáveis, muita gente pode pensar, mas existe Deus, existe um poder que pode ajudá-los? Muita gente concorda que sim. Onde é que ele está?
O que nós podemos fazer? Eu volto ao que eu disse no começo. Existe um princípio infinito que governa o universo inteiro, que não deixou nenhum segmento da humanidade desamparado ou separado. Tudo que separa diminui e causa dano. O princípio divino que governa o universo não separou nenhum segmento da humanidade para ter menos que outros ou para sofrer. Nós podemos não aceitar essa ideia. Só isso constitui uma oração que levanta o pensamento para um nível melhor. Não estou falando de nada místico nem sobrenatural, não é questão de pedir a Deus, não é questão de pensar que o Deus de algumas culturas é uma estátua, de outras culturas é uma imagem, de outras culturas não é representado. Não vem ao caso. O princípio que governa o universo é um só, e ele é infinito, e não deixou nenhum segmento da humanidade do lado de fora. Só isso ajuda. Esse princípio, que é Deus, não está em conflito consigo mesmo, não está agredindo a si mesmo, não tem ideias conflitantes. Isso ajuda. Esse princípio divino que governa o universo nunca perdeu de vista nenhuma das suas ideias. Nunca perdeu de vista nenhum dos seus filhos, porque o homem, como filho de Deus, é uma ideia de Deus. A inteligência que governa o universo nunca perdeu de vista nenhuma de suas ideias. Deus sabe onde nós estamos. Isso nos ajuda individualmente, em qualquer circunstância, mas Deus sabe onde eu estou, mesmo que eu não saiba. Todo mundo já teve a oportunidade de se sentir perdido na vida por um motivo ou outro. Deus sabe onde você está, porque a inteligência que governa o universo jamais perdeu de vista nenhuma de suas ideias. Então eu volto à minha amiga que estava sentada na primeira fila. A oração que reconhece a presença de Deus não interrompe as nossas atividades. Ela ajuda a que desempenhemos nossas atividades, seja ela qual for, melhor. Uma das coisas que é uma característica da história da humanidade, sempre houve migrações humanas. Não é nenhuma novidade. Você olha a história de há 50 anos, há 100 anos, há 2000 anos, houve migrações por motivos os mais variados. Por motivos políticos, por fome, por perseguição, por falta. A ansiedade, o desejo, a busca pelo lar não é nova para a humanidade. E a humanidade, cada um merece ter o seu lar. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, Jesus tinha onde morar? Ele tinha casa, ele morava em algum lugar? Se você ler a Bíblia, prestar atenção no contexto e nas palavras, você vai ver que ele tinha onde morar. No primeiro capítulo do Evangelho de João, tem um momento em que dois dos discípulos do discípulo João, antes deles se tornarem discípulos de Jesus, eles veem Jesus passando, sabendo que ele era um mestre, e perguntam para ele, mestre, onde é que você mora? E ele disse, vinde, vede, vem comigo, vou mostrar onde eu moro. E eles passaram o dia lá. Eles foram hóspedes de Jesus. Jesus tinha algo para oferecer, senão não teria convidado esses dois para irem passar o dia com ele, se é que não passaram a noite. E eu não creio que tenha sido debaixo de uma árvore. Ele os convidou, venham comigo. Eles foram. Há um conceito de lar, um conceito de moradia, de ter onde estar, de ter onde morar, nesse episódio. Ainda no Evangelho de João, nós temos a frase em que Jesus diz, na casa do meu Pai muitas moradas há. Eu vou vos preparar lugar. Vocês lembram disso? Nós podemos contar com isso. Não é uma casa construída de tijolos, é o conceito de lar.
o conceito da busca é mais velho, é anterior a Jesus. Nós encontramos isso no Velho Testamento, nos Salmos, em que o salmista diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então, cada um pode buscar o refúgio na presença de Deus. Essa é uma forma de orar. Jesus foi a manifestação mais visível para a humanidade do amor de Deus. Foi Jesus que trouxe à humanidade uma prova completa do amor de Deus. Esse amor de Deus é o Cristo. É o Cristo que fala à consciência humana. Então, eu estou fazendo uma diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus falando à consciência humana. Esse amor que fala à consciência humana, que todo mundo ouve de vez em quando, seja qual for a religião ou a falta de religião, essa voz tranquila que fala do bem, que fala à consciência de cada um, isso é o Cristo. E o Cristo nunca deixou a humanidade, nunca foi embora. Jesus foi perseguido, foi morto, ascendeu. Mas essa mensagem que fala à consciência humana, que ele ensinou, não desapareceu. E ele ensinou isso de muitas maneiras, inclusive no amor que ele recomendou à humanidade, que todos estivessem uns para com os outros. Como nós podemos querer o amor de Deus se nós não temos amor pelo nosso próximo? Jesus deixou isso bem claro. Hoje, a consciência humana está ouvindo essa voz. Em grego, a palavra Cristo quer dizer o ungido, ou seja, o enviado de Deus. Em hebraico, a mesma palavra é Messias. Então, Cristo e Messias são sinônimos. Querem dizer aquele que foi ungido e enviado por Deus para melhorar a humanidade, para que a humanidade sofresse menos, para ensinar a humanidade a amar o próximo como a si mesmo. Esse ouvir, ou essa voz que fala à consciência humana e que transmite uma ideia de amor ao próximo, essa voz constitui um despertar espiritual. E esse despertar nos leva, a cada um de nós, a uma jornada espiritual. Uma jornada de aprendizado, uma jornada em que se aprende melhor. O que é Deus? Como é que nós podemos nos relacionar com Deus? Quem é Jesus? O que é o Cristo? E o que isso faz para beneficiar a humanidade? Essa jornada espiritual é uma peregrinação. Então, todo mundo está numa peregrinação, não rumo a um lugar sagrado, mas rumo a esse lugar sagrado que é a presença de Deus, aonde quer que você esteja. O apóstolo Paulo escreveu em Coríntios: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Onde é essa casa? Não é uma casa de alvenaria com tijolo com telhas ou de tijolos ou telhas para cobrir, ou assoalho ou tacos, ou seja o que for. Não é uma casa construída por mãos, é a ideia da morada, é a ideia do lar. Cada um de nós, inclusive aqueles que estão imigrando em desespero, tem essa morada, porque Deus provê essa morada espiritual para cada um. E o apóstolo Paulo diz: não feita por mãos, eterna nos céus. Essa casa nos céus não é para o futuro, não é para o além, é para agora. Cada um já tem essa casa. Isso ajuda muito as pessoas a melhorar seu conceito de lar, seu conceito de moradia, e ajuda as pessoas a encontrarem uma casa, um lugar para morar.
É importante ter esse conceito dessa casa não construída por mãos, eterna nos céus. O céu não é lá. O céu é o nosso coração, quando a gente reconhece a presença de Deus. O céu não é um lugar astronômico, é a presença do amor. Esse é o céu. A presença da harmonia é o céu. Eu posso contar uma ocasião em que eu mesma pude utilizar essas ideias para encontrar onde morar. Vocês sabem que eu moro nos Estados Unidos e pouco tempo depois de eu estar casada, uns anos depois, nós morávamos num apartamento que não era adequado, apesar de ser perto de onde nós trabalhávamos, era muito barulhento, a rua era muito suja e era muito desagradável quando fazia calor, a gente abria a janela e não suportava o calor, não suportava o barulho, fechava a janela, não suportava o calor, enfim, nós não estávamos contentes e queríamos sair de lá. Era um apartamento bom, bonito, barato, mas era insuportável. Então nós estávamos procurando um outro lugar e tudo que nós gostávamos, todos os imóveis, casas, apartamentos, tudo que a gente via que seria adequado, que seria é assim que nós queremos, é isso que nós queremos, o preço estava muito acima das nossas possibilidades. De vez em quando eu bato nisso. Então, quer dizer, foi uma situação horrível. Tudo que nós víamos estava fora do nosso alcance economicamente. E ficar onde estávamos era absolutamente impossível para viver. Era incômodo, enfim, nós não estávamos satisfeitos. Ok. Começamos a trabalhar com as ideias que a gente aprende na ciência cristã. Essa ideia tão bonita de que a casa, a residência, a moradia não é lá, não é longe, não está fora do alcance, não é para o futuro. Ela é a manifestação do amor de Deus aqui e agora para cada um. Um dos pensamentos que nos veio foi: nós não temos que procurar a cidade inteira, vasculhar a cidade inteira, visitar todos os apartamentos que estão prontos para alugar, ou todas as casas, passar horas e dias, como muita gente faz, ver 30 apartamentos e não gosta de nenhum. A ideia que nos veio foi: não, basta um. E esse um está reservado para nós. A ideia nos trouxe calma. E um casal de amigos que morava num prédio muito bonito, moderno, a uma distância de 2, 3 quilômetros de onde nós trabalhávamos, nos convidou para ir à casa deles e disse: olha, venham ver, eu apresento vocês para o gerente e quem sabe se vocês encontram um apartamento aí. O lugar era maravilhoso. Fomos lá, ele nos mostrou, o gerente nos atendeu muito amavelmente e disse: olha, aqui vocês poderiam encontrar exatamente o que querem. O aluguel era muito mais alto do que o que nós estávamos pagando, mas espremendo um pouquinho dava. Só que tem uma fila de espera de 2 anos. Não foi muito bonita a notícia. Vocês querem pôr o nome na lista de espera? Eu disse: pode pôr o nosso nome na lista de espera. Nós voltamos para casa e pensei: não, nós precisamos de um lugar só e nós já achamos esse lugar. Nós achamos esse apartamento. E ele vai vagar para nós porque é a lei da harmonia e não vai causar dano para ninguém, não vai fazer falta para ninguém. Deus não tira de um para dar para o outro. A abundância no espaço infinito de Deus é infinita. E nós ficamos muito calmos, voltamos para casa e paramos de procurar, porque estava muito desagradável ver coisas que a gente não podia aspirar a ter. 2 semanas depois ele telefonou. Disse: olha, inesperadamente vagou exatamente o tipo de apartamento que vocês querem, venham ver. Nós fomos ver, assinamos um contrato, em 2 semanas o apartamento se desocupou e nós nos mudamos. Era lindíssimo, num 25º andar de um apartamento moderno, com linda vista, e nós moramos lá 5 anos, muito felizes. Saímos de lá para comprar uma casa. Foi uma experiência assim bem clara, nós não precisamos revirar um universo procurando onde morar. Tem um só lugar preparado. E eu lembrava das palavras de Jesus: eu vou vos preparar lugar. Não era um lugar no mercado de imóveis,
era um lugar na consciência de Deus. Essa consciência que sabe onde nós estamos. Isso foi uma experiência pessoal, numa cidade próspera, pacífica, não era estado de guerra, não era uma fuga, mas foi um exemplo de como esses pensamentos podem ajudar a cada um de nós. Pode ajudar qualquer pessoa a encontrar o lar ao saber que os recursos do amor de Deus são inesgotáveis. Mesmo quando nós estamos numa situação cômoda na vida, com uma casa bonita, um apartamento bonito, nós temos que saber que os recursos de Deus são inesgotáveis para todos. Volto a dizer o que eu tinha dito antes, Deus não colocou ninguém fora de sua presença, ninguém caiu da presença de Deus. A humanidade não tem segmentos fora do alcance do amor de Deus. Essas migrações, como eu disse antes, ocorreram por uma variedade de motivos. Um dos motivos que causa migrações humanas é um motivo religioso. Geralmente por perseguições religiosas, um pouco é o que nós estamos vendo hoje. Mas houve outros que não foram tão trágicos. No século XVII, nos anos 1600, houve uma migração religiosa da Inglaterra para os Estados Unidos. Foi a época que um grupo de pessoas na Inglaterra, que se chamavam puritanos, estavam sendo perseguidos e não tinham liberdade para estabelecer sua religião como eles queriam, não tinham a liberdade de adorar a Deus da maneira como eles entendiam. Eles emigraram, chegaram à América, aos Estados Unidos, como imigrantes, estabeleceram um país que hoje é os Estados Unidos, um país onde existe plena liberdade de religião, de culto, de palavra e de imprensa e política. É a primeira vez na história que houve uma migração como essa. E essa migração se estabeleceu nos Estados Unidos, é a origem dos Estados Unidos. Não me escapa que 200 anos depois, que é pouco tempo na história, uma descendente dessa migração, cuja busca era a liberdade religiosa, começou a estudar a Bíblia e descobriu o cristianismo científico que Jesus explicava. Estou falando da descobridora e fundadora da ciência cristã, Mary Baker Eddy. Não me escapa, essa não é mera coincidência, que foi uma migração religiosa que deu origem a um país, a muitas religiões, uma das quais é a fundadora da ciência cristã. Mary Baker Eddy nasceu em 1821. As migrações inglesas ocorreram na primeira parte do século XVII, portanto, nós estamos falando de mais ou menos 200 anos de diferença. Ela nasceu em 1821. Para quem estudou um pouquinho de história dos Estados Unidos, eu creio que a maioria de vocês estudou pouquinho, alguns muito. 1821 são só 45 anos depois da independência dos Estados Unidos. 45 anos na história não é nada, é um período curto de tempo. Só 34 anos depois de os Estados Unidos terem uma Constituição assinada e promulgada. Também, 34 anos não é nada na história. Evidentemente, quando Mary Baker Eddy era criança, ela ouviu dos pais e avós episódios da independência dos Estados Unidos. Estava muito fresco. A atmosfera de libertação ainda era muito fresca durante a infância dela. Na época, nos Estados Unidos, a leitura da Bíblia e uma religião muito austera que obrigava a leitura da Bíblia e uma obediência cega era prevalente, e Mary Baker Eddy foi criada e educada com esse tipo de instrução religiosa. Essa religião dos pais dela, que era uma das religiões protestantes dos Estados Unidos, ensinava um Deus que castiga, que exige obediência. Se essa obediência não for imediata, existe castigo,
e existe a predestinação ao castigo. A Bíblia era a parte mais importante e mais clara da educação que ela recebeu. Ela leu a Bíblia desde que aprendeu a ler, aos 4 ou 5 anos ela lia a Bíblia. E ela não concordava com esse sistema autoritário, austero, de punição, que era a instrução que ela estava recebendo. Ela gostava de ler a Bíblia e quando ela lia a Bíblia encontrava o amor de Deus na Bíblia, não a ira de Deus. Isso para ela era marcante, então à medida que ela ia crescendo, ela não estava de acordo com a ideia de que Deus castigava, que Deus escolhia alguns destinados à felicidade eterna e alguns destinados ao sofrimento eterno. Essa separação, essa sensação de que alguns eram benditos e outros não, ela não conseguia entrar num acordo com isso. E aos 12 anos de idade, uma noite, ela teve uma febre muito alta porque ela ouviu o pai dela conversando com uma prima, falando sobre essa teoria de que Deus castiga. A teoria da predestinação. Ela ficou tão perturbada, aquilo foi tão contra aquilo que ela sentia, que ela começou a se sentir mal e acabou com uma febre muito alta. Uma coisa séria, em pleno inverno em New Hampshire, em 1830 e poucos, os pais ficaram muito preocupados, mandaram vir um médico, coisa que não acontecia em 5 minutos na época. A mãe dessa menina, Mary, também não estava de acordo com essa ideia. Ela sabia que a Bíblia apresenta um Deus que é amor. Então ela disse para a menina, em vez de você ficar revoltada ou com medo dessa teoria, por que você não se volta ao amor de Deus? Você vai encontrar o amor de Deus. A menina obedeceu, procurou pensar em Deus como amor, e quando ela sentiu isso, não só ela encontrou o amor de Deus, mas o amor de Deus a encontrou. Imediatamente ela se libertou completamente desse medo e da escravidão a essa teoria. Instantaneamente a febre desapareceu. Foi uma cura física, mas não foi um milagre. Foi um raciocínio espiritual que a levou a encontrar o amor de Deus. Foi um ponto marcante na vida dela, porque depois disso ela passou o resto da vida buscando uma explicação do amor de Deus e uma resposta para o sofrimento humano, que ela sabia que estava nas páginas inspiradas da Bíblia. Ela continuou estudando a vida inteira, estudando a Bíblia, estudando outras coisas. Ela nunca tinha sido uma pessoa sadia, como criança nem como adolescente. Então ela estava sempre em busca de alívio físico, de dores e de mal-estares, debilidades que ela tinha sofrido a vida inteira, desde criança. Sempre encontrava conforto na Bíblia. E ela sabia que a Bíblia continha a cura, inclusive a cura física. Mas ela estudou um pouco de medicina, estudou homeopatia, estudou um sistema mesmérico, tudo ela experimentou, tudo que estava em voga. Aí já estamos falando mais adiante, de 1830 ou 40, quando ela era jovem. Ela encontrava uma coisa, estudava, mas não era o que ela estava procurando, porque tudo que não apresentava Deus, tudo que não incluía a Deus, não era o que ela queria. Ela não estava procurando um sistema só de cura, ela queria encontrar como é que Deus curava. Precisava relacionar com Deus. Ela teve uma juventude muito difícil, ela se casou muito jovenzinha, com 22 anos, ficou grávida logo depois, foi morar com o marido no sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos, na época, era escravocrata. Mary Baker Eddy vinha do Nordeste, onde não havia escravidão. Então foi muito traumático e muito diferente ela viver num território, numa cultura completamente diferente daquela a qual ela estava acostumada. Ela estava vivendo uma cultura de escravidão que era estranha. Ela era forasteira, estranha, num território mentalmente hostil. Ela não se identificou com isso.
Então, apesar de ter um casamento feliz e ter sido feliz enquanto morava no Sul, ela não se acomodava com essa ideia. Pouco tempo depois, o marido dela, houve uma epidemia de febre amarela e o marido dela faleceu. Ela tinha pouco mais de 20 anos e estava grávida. Ela ficou sem recursos financeiros, viúva, grávida, numa terra que mentalmente não era a atmosfera que ela estava acostumada. Ela foi levada acompanhada por amigos do marido, a levaram de volta à casa do pai, como era natural, uma mulher viúva, jovenzinha, grávida e sem dinheiro, foi para a casa dos pais. Logo depois ela teve o filho e pouco tempo depois a mãe dela, que era muito querida e com quem ela se entendia perfeitamente, também faleceu. Ela ficou na casa do pai, o pai se casou de novo e ela estava de novo numa situação mentalmente diferente daquela. Ela estava na casa da madrasta, ela não estava mais na casa da mãe dela. Outra vez ela se sentiu muito mal, procurando de novo essa jornada espiritual que leva ao lar. Ela não estava em casa, na casa da madrasta, ela não estava cômoda. A vida dela nesse momento se tornou muito difícil. Essa jornada espiritual a levava a tentar entender melhor a Deus. A Bíblia foi sempre a maior companhia, a maior autoridade na vida dela. Foi uma peregrinação. Durante esse período de intenso estudo da Bíblia, para melhor entender o que é Deus e como Deus nos ajuda e como ela via na Bíblia soluções, como é que se pode aplicar isso na nossa vida, ela foi estudando cada vez mais e num dado momento, anos mais tarde, ela sofreu um acidente, levou um tombo no gelo, escorregou e sofreu lesões muito graves na coluna. Foi atendida por um médico homeopata que disse que ela jamais caminharia depois disso, que ela mal e mal estava sobrevivendo, mas não poderia mais caminhar. Ela pegou uma Bíblia, leu um episódio em que Jesus cura um paralítico e imediatamente ela sentiu a realidade espiritual da presença de Deus. Aí ela se sentiu em casa, porque ela encontrou a realidade espiritual, uma realidade que não era matéria, uma realidade infinita, uma realidade que é amor. E aí ela percebe que a jornada espiritual está se ampliando. Ao reconhecer essa realidade espiritual da presença de Deus, ela se levantou, pôde se mover e a paralisia tinha desaparecido. Foi um ponto culminante que mudou a vida dela. A partir daí, a única coisa que ela quis foi estudar mais para entender exatamente como é que ela tinha se curado, porque o que ela quis a partir daí foi ajudar a humanidade. Não foi só manter a sua própria cura, mas levar à humanidade o que ela estava aprendendo, conseguir entender de uma maneira que ela pudesse articular e ensinar os outros. Durante esses anos, inclusive na ocasião em que ela levou esse tombo, ela tinha passado vários anos sem ter um lar. Uma das irmãs de Mary Baker Eddy, mais velha que ela, muito bem casada, tinha uma situação estável, um lar estabelecido, uma casa com marido e filhos. A irmã ofereceu a ela: por que você não vem morar conosco? Você vai ter uma vida digna à altura do que você merece. Só que tem uma condição: você precisa desistir dessas ideias novas que você está encontrando sobre a religião e a Bíblia. Esse preço era muito caro e ela não estava disposta a pagar, porque ela sabia que tinha encontrado uma verdade que ela podia dar à humanidade. E ela não ia largar dessa ideia por um lar confortável que a irmã estava oferecendo com uma condição. Não aceitou e começou a viver em quartinhos alugados, pensões, em troca de casa e comida. Ela conversava com as pessoas, ajudou muita gente, muitas pessoas se curaram com a ajuda dela. Então, ela ficava algum tempo com uma família, tinha quarto e comida e conversava e ensinava o que ela
estava aprendendo no seu estudo, e a situação econômica dela melhorava um pouquinho, mas depois as próprias famílias se revoltavam porque não entendiam o que ela estava explicando, e ela acabava na rua de novo. Ela se mudou inúmeras vezes em poucos anos, de um quarto alugado a outro quarto alugado. A jornada era uma peregrinação em busca do lar. Finalmente ela comprou uma casa, numa cidadezinha que se chama Lynn, perto de Boston. Comprou uma casa com um pouquinho de dinheiro que ela tinha, fez um empréstimo, foi morar na casa. Ela ficou no andar superior e alugou quartos. Naquela época era muito comum alugar quartos, e com o aluguel dos quartos, em 2 anos ela pagou a casa. Uma mulher de 45 anos, 50, em 1875, comprar uma casa sozinha e pagar a casa, só isso é extraordinário. Hoje em dia não é fácil. Imaginem, há mais de 100 anos, uma mulher viúva, sem dinheiro, sozinha, conseguiu comprar a casa. Aí ela estudou mais e nessa casa ela terminou de escrever este livro, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, que é o livro que explica a ciência cristã, explica como ela entendeu a Bíblia de uma forma científica, de uma forma que se pode comprovar, que qualquer um pode aplicar. Depois dessa primeira casa, ela começou a ter mais contatos, conseguiu se organizar, organizou a Igreja da Ciência Cristã. Nessa casa que ela comprou, conseguiu publicar o livro, e a partir daí essa peregrinação ficou mais fácil. Ela tinha encontrado a casa, ela estava ajudando muita gente e estava organizando uma igreja que hoje em dia é a Igreja da Ciência Cristã, com sede em Boston, que tem filiais no mundo inteiro. Inclusive aqui, esta igreja é uma filial da Igreja de Boston. Através de toda essa peregrinação, essa jornada espiritual em busca do lar, do lugar onde estar, não uma casa, mas o lugar onde se sentir em casa para poder ajudar a humanidade. Isso é importante, estabelecer-se para poder ajudar a humanidade, para não ficar como nômade, mulando de um quarto para outro. Ter seu lar e, a partir daí, sua âncora, ela pôde fazer alguma coisa pela humanidade. Anos mais tarde, logo depois dessa casa primeira que ela comprou, 6 ou 7 anos depois, ela comprou uma casa magnífica em Boston, e a partir daí ela teve muitas residências, se mudou diversas vezes pela necessidade do trabalho de estabelecer a igreja. Teve casas muito bonitas, nunca mais ela teve problema de encontrar casa. Sempre tinha também muita gente morando com ela para ajudá-la nas atividades dela. Tinha secretários, empregados, tinha um grupo muito grande. Um desses secretários, cujo nome era Irving Tomlinson, que mais tarde escreveu uma biografia, ele anotou o que ela disse para ele acerca do lar. Ela disse: o lar não é um lugar, é uma força. Vocês estão vendo que aí ela não está usando um conceito físico de casa. Ela está dizendo: o lar é uma força. Ela também disse outra coisa que eu acho muito importante. Nós chegamos ao lar quando chegamos a uma compreensão plena de Deus. Quantas vezes a gente prova isso na vida? A compreensão de Deus nos faz sentir que chegamos ao lar e logo depois aparece uma casa, um apartamento e uma situação cômoda. Nós chegamos ao lar quando chegamos a uma compreensão plena de Deus. E o lar não é um lugar, é uma força. Isso tudo, a história que eu contei, desde a história das migrações do século XVII, do que aconteceu 200 anos depois com uma menina que cresceu na Nova Inglaterra estudando a Bíblia, que descobriu que Deus se revela nas Escrituras e mostra o amor que está sempre presente. Essa migração mental, essa peregrinação rumo a uma compreensão melhor de Deus,
que ela teve nos Estados Unidos. Isso faz da ciência cristã uma religião americana? Estou perguntando, eu tenho a resposta. Mas primeiro eu perguntaria para vocês sabem quem é Thomas Edison? Sabem. Foi ele que inventou a lâmpada elétrica. Ele era americano. Ele falava inglês. Eu saiba, não falava outra língua. Talvez falasse. Não sei. Português eu sei que ele não falava. Mas ele inventou a lâmpada elétrica. Mudou o mundo. A lâmpada elétrica não fala inglês. Não é necessário falar inglês para poder instalar ou ter luz elétrica. Existe luz elétrica ao redor do globo. Aquilo que era necessário, cientificamente, os princípios de eletricidade necessários para produzir a luz elétrica, existiam 100 ou 200 ou 300 anos antes? Claro que existiam. Sempre existiram, mas ninguém sabia como utilizá-los. Ele descobriu princípios que ele utilizou e produziu uma coisa que beneficiou a humanidade, mas o que ele produziu não era americano. O que ele produziu não falava inglês, não foi uma coisa cultural, não foi local. Tanto é que o mundo inteiro utiliza, ninguém pensa nisso. Mary Baker Eddy conseguiu entender as leis, os princípios divinos que produzem harmonia na vida humana. Esses princípios sempre existiram. Jesus conhecia esses princípios e os aplicava. Isso era uma lei, era uma ciência que Jesus conhecia e não uma tradição. As tradições são acumulação de conhecimento antigo que vai formando uma tradição, à qual muita gente pertence, a esta tradição, aquela tradição. A ponto que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não querem nem usar a palavra religião e perguntam qual é a sua tradição. Ok, mas uma tradição é uma acumulação de conhecimentos. Não é um desenvolvimento, um desdobramento de conhecimentos a partir de um princípio. Acumula e vai ficando velho. E vai ficando obsoleto. A tradição vai ficando obsoleta, por isso que ela se chama tradição. O mundo de hoje não quer mais tradição. O mundo de hoje quer ciência. E na religião também, o mundo quer uma coisa que tenha sentido. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria de falar sobre se é possível utilizar esses princípios, essas leis, esse conhecimento de Deus num lugar remoto. Você pode estar tão longe que você está fora do alcance de Deus. É possível isso? Não existe lugar remoto para Deus, não existe um lugar longe, não existe um lugar onde não exista a comunicação do homem com Deus. Alguns anos atrás, uma amiga minha me contou que ela estava passando férias com a família num lugar de montanhas no nordeste dos Estados Unidos, the Adirondack Mountains. É um lugar montanhoso, muito bonito, com lugares para acampamentos, para férias, muito procurado para famílias com crianças. Ela estava num desses lugares muito longe, e tão alto que não havia comunicação por telefone celular, não havia, como é que se diz? Sinal. Tá, obrigada. Então ela não podia se comunicar por telefone com ninguém. O menino, o filho dela, o menor, tinha 4 anos, e numa refeição, ele estava sentado numa cadeirinha alta, não sei o que ele fez, ele caiu e machucou muito um braço. Imediatamente ele começou a chorar aos berros e o braço começou a inchar. Ela ficou muito preocupada, não havia nada perto, eles realmente estavam num lugar remoto. Nem sequer ela podia usar um telefone. O pessoal todo do acampamento ficou todo mundo muito alvoroçado, era evidente que o problema era sério. Aí ela resolveu pegar o menino e foram de carro até a parte mais baixa dessa zona de montanhas, onde ela tinha sinal, ela pôde fazer um telefonema e havia um posto médico. Ela telefonou para uma cientista cristã, uma pessoa que se chama praticista da ciência cristã, que se dedica a orar e ajudar as pessoas por meio da oração.
telefonou, explicou o que tinha acontecido e pediu ajuda por meio da oração. E a praticista disse a ela: esse menino jamais poderia ter caído da presença de Deus. Ele não pode cair da presença de Deus. Ele não caiu da presença de Deus. Então, a individualidade espiritual do menino está intacta. Ela saiu do telefone e o menino tinha parado de chorar. Foi ao posto médico, tiraram radiografia. Não havia médico no posto naquele dia, mas tinha vários enfermeiros e paramédicos. Eles examinaram a radiografia e disseram: acho que não aconteceu nada, não quebrou nada, pode voltar para o campo. Voltaram, o menino já estava contente, risonho, brincando e parou de chorar. E não estava mais sentindo dor, mas o braço não tinha movimento, ele não conseguia mover o braço, quer dizer que havia alguma coisa que não estava bem. Passaram 2 ou 3 dias, o menino não teve mais dor, continuou brincando como sempre, e eles voltaram para casa. E no dia que eles chegaram em casa, eles moravam em Boston, eles receberam um telefonema do médico daquele posto dizendo que sim, que havia uma fratura. Os enfermeiros não identificaram que eles tinham que levar a criança ao médico imediatamente. Nessa altura ele tinha recuperado o movimento, estava brincando feliz, não tinha mais nada. Nem inchado, nem dolorido, nem imóvel. Levaram a radiografia e o menino para ver o que tinha acontecido para um médico. Tiraram outra radiografia. E o médico disse: sim, houve uma fratura, mas ela está completamente soldada. O menino tinha se curado em questão de 1 semana, antes de conseguir chegar a um atendimento médico. Mas o atendimento espiritual, você não precisa chegar a ele, ele não é localizado, foi instantâneo. Foi instantâneo à distância. Essa mãe reconheceu a realidade espiritual da presença de Deus e aceitou a ideia de que ninguém pode cair para fora da presença de Deus. Eu disse antes que nenhum segmento da sociedade pode estar fora do abraço do amor divino. A tradição teológica da época de Jesus também se opôs ao que ele ensinava, também fez guerra às coisas que ele dizia, porque eram diferentes da tradição, eram diferentes das convenções da cultura da época. Ele também sofreu oposição, sofreu resistência, mas ele provava o que dizia pela cura. Mas mesmo assim ele foi hostilizado, a ponto de que foi perseguido, foi morto, mas ele provou que o amor vence o ódio e ressuscitou e ascendeu. De novo, o amor vence o ódio. Mary Baker Eddy apresenta para os dias de hoje, numa linguagem científica, a ciência que Jesus sabia. E a linguagem é científica. Eu acho interessante que Mary Baker Eddy surge no século XIX. Ela surge de uma cultura teológica. Ela fala uma língua teológica. Ela foi educada na teologia. E ela fala a um mundo versado na teologia da Bíblia. O mundo do século XIX. Nós não estamos no século XIX. O mundo de hoje não quer mais teoria, o mundo de hoje não quer tradição, e o mundo de hoje não quer uma Bíblia, que é um livro bonito de couro, aliás, esse aqui é de couro, muito bonito, mas não é para ficar numa prateleira, para você ter medo da doutrina ou do dogma e não tocar. Então, hoje não precisa mais, passamos adiante disso. No século XIX, Mary Baker Eddy começa a falar uma língua científica, e se você ler este livro, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, você vê a ciência na entrelinha com a teologia. Ela apresenta um fato teológico, explica cientificamente, e o mistério desaparece. Então, ela lutou para dar à humanidade uma ciência que mostra a realidade de Deus comprovável, uma presença da qual ninguém pode sair. Ela também enfrentou muita resistência, porque ela quebrou a tradição teológica. Ela se afastou da tradição teológica. E ao se afastar da
tradição teológica, ela encontra a resistência do mundo, a resistência da autoridade tradicional. De novo, é pela cura que ela prova o que ela ensina. E se alguém ler Ciência e Saúde, encontra conceitos teológicos explicados de uma maneira completamente diferente. Ela, falando de si mesma, ela escreveu vários livros, num deles que se chama Não e Sim, são respostas a várias perguntas, um livrinho pequeno, falando de si mesma, referindo-se a si mesma como autora. Ela diz: depois de uma vida sob o dogmatismo religioso baseado em doutrinas, ritos e cerimônias, tornou-se para a autora um dever sagrado o de comunicar a outros esse novo e antigo conhecimento a respeito de Deus. Novo e antigo. A senhora Heide não inventou nada, ela trouxe à tona aquilo que Jesus sabia e que se pode explicar cientificamente. Volto à ideia de ciência e tradição. A tradição acumula conhecimentos. As ciências humanas e físicas também acumulam conhecimento. Na ciência se acumulam dados. Os dados vão se juntando. Com o tempo, há dados e pesquisas que chegam a conclusões mais corretas, mais novas, mais científicas. Mas elas se tornam obsoletas no momento que uma coisa nova se descobre. E assim por diante, isso vai acontecendo. A ciência que Jesus sabia há 2000 anos atrás com a qual ele curava, não sofria esse processo, porque era a partir do conhecimento de Deus que ele curava e não rumo a uma pesquisa sobre Deus. O que Jesus sabia não era fruto de pesquisa, era fruto do amor de Deus. Ele transmitiu essa consciência à humanidade e essa consciência que é o Cristo falando à humanidade, está falando hoje. Não é teológica, não é tradicional. Ela vai tirando os mistérios, removendo as coisas inexplicáveis, as coisas nas quais a humanidade tem que crer sem entender e aceitar sem questionar. Uma ciência não se aceita sem entender ou sem questionar. Ela permite ser estudada e posta à prova. O desdobrar do conhecimento que Jesus deu à humanidade e que Mary Baker Eddy transmite no que ela escreve e ensina, é científico, porque se desdobra a partir de um ponto que existe e não a um ponto que se procura. E por isso é que se desdobra, tira a dobra do que está em cima, tira a dobra da teologia, tira a página que não se entende e revela a realidade de Deus. O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos atender à crise mundial de migrações tão trágicas? Podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer de conta que não tem nada a ver conosco. É uma tentação muito simples. Não acontece comigo, mas acontece com o mundo. E hoje em dia está acontecendo no mundo inteiro por motivos os mais variados. A ciência cristã, como a ciência que explica o cristianismo de Jesus, não tem nenhuma intenção de converter ou convencer ninguém daquilo que ela ensinou. Simplesmente de apresentar as ideias dela para que as pessoas possam estudá-las. Não existe pregação para converter. E o que eu estou fazendo aqui é apresentar o que ela ensinou, mas não tentando convencer ninguém. Mas ajuda, ensina a humanidade a orar. E creio que ninguém no mundo de hoje pode dizer essa crise de migrações de pessoas que não têm onde morar, seja sem teto numa localidade, seja sem teto em São Paulo, seja imigrante de outros países sul-americanos, seja do Oriente Médio ou da África, ninguém pode sair da presença de Deus. Quanto mais cada um de nós tiver consciência desse fato, de que ninguém pode cair para fora da presença de Deus, mais nós estaremos coletiva e indiretamente ajudando a humanidade a sair dessa crise e ajudando a cada um desses indivíduos
a encontrar um lugar para morar, a casa, o lar, a paz. Esse território comum que eu comecei a dizer que nós todos temos, que nós temos as mesmas aspirações. Essa gente que sai de barco e é rejeitada e vai de um lado para outro, eles têm as mesmas aspirações que nós. E é o mesmo Deus que governa o universo. Tem um lugar para cada um deles. Nós podemos orar sem cessar sabendo isso, em vez de ficar impressionados, sem saber o que fazer, ou dizer não tem nada a ver comigo. Nós estamos envolvidos e podemos colaborar para que essas crises passem e que não haja mais esse tipo de tragédia. O amor divino está sempre em ação. Esse amor nos permite sentir sua presença. Esse amor nos permite estar sempre receptivos, em sintonia, em linha com sua própria presença e com o próprio poder desse amor. Cada um de nós pode se sentir em linha, em sintonia com essa presença. Isso é uma oração que ajuda hoje, nas circunstâncias de hoje. Eu gostaria de terminar com palavras da senhora Ede no fim de um capítulo deste livro, Ciência e Saúde, em que ela diz: peregrino na terra, teu lar é o céu. Forasteiro, tu és o hóspede de Deus. Obrigada.